Olá a todos, sejam bem-vindos a uma conferência promovida pela Delegação de Santa Maria da Feira. É a nossa primeira experiência nestas novas tecnologias, mas com o apoio do Conselho Regional do Porto vai tudo correr bem. Quero já agradecer ao CRT. Dizer que para esta conferência tudo partiu do lançamento de uma obra que a Delegação de Santa Maria da Feira esteve presente no final do ano passado. Já agora aproveito para exibir a obra. Curiosamente, tem um título muito parecido com a nossa conferência, Linguagem Não Verbal no Processo Penal. No processo penal, um livro sobre comunicação verbal e não verbal em ambiente jurídico. Para os interessados, é da REI, a editora REI dos Livros. Os nossos autores é o Dr. Celso Leal e o Dr. Pedro Lamy. O Dr. Celso Leal, para quem nos costuma acompanhar, já não é uma estreia, se a minha memória não me atraiçoa, já esteve connosco em mais duas conferências, esta será a terceira. O Dr. Celso Leal é procurador, a exercer funções atualmente. O Dr. Pedro Lamy é especialista em linguagem não verbal. Quero então agradecer a presença a ambos, por toda a amabilidade, terem aceito o convite. Esta conferência era para já ser realizada há mais tempo nos moldes mais tradicionais, mas devido às contingências atuais tivemos que atrasar um pouco, mas aqui estamos recorrendo às novas tecnologias e tudo se fará com o mesmo empenho e colaboração e vai tudo correr bem. Então, sem mais delongas, passo a palavra ao Dr. Celso Leal. Obrigado, Filipe, mais uma vez pelo convite da Delegação da Ordem dos Advogados de Santa Maria da Feira, que tem sempre a amabilidade de estar atenta àquilo que vamos fazendo. E o tema de hoje é relacionado com a linguagem não verbal no processo penal, sendo certo que é um tema que, apesar de em Portugal ser algo inovador, por todo o mundo tem sido falado. Nós vamos fazer uma pequena introdução um bocado mais jurídica e não jurídica para fundamentar cientificamente estas opções quanto à linguagem não verbal, para depois passarmos a uma parte mais prática e que se calhar mais interessante da abordagem relativamente à linguagem não verbal no processo penal. Para isso preparamos aqui uma apresentação que aqui o Pedro irá partilhar. Julgo que já estará em condições de partilhar, que será mais fácil para fazerem o acompanhamento relativamente àquilo que estamos a falar. Bom, há uma série de... Eu irei falar agora de uma série de princípios, chamo-lhe princípios, que não é bem princípios, mas alguns fundamentais que podem ser chamados à colação quando se fala em linguagem não verbal no processo penal. Irei falar de forma muito sucinta, até porque, para não ser muito maçudo, e a maior parte das pessoas que estão a assistir têm noção do quanto estes princípios são importantes no processo penal e as suas implicações, e por isso mesmo não irei aprofundar muito. Desde logo a questão da livre apreciação da prova. Ao falarmos de linguagem não verbal, estamos a falar de um meio de obtenção de prova e ao mesmo tempo do meio de prova. Ora, quando se fala no processo penal, nos termos do artigo 127, em livre apreciação de prova, basicamente o que se quer dizer é que no processo penal é possível utilizar todos os meios de prova, exceto aqueles que a lei proíbe. Ora, quando vamos analisar todos os artigos referentes à prova, e aqueles, nomeadamente, em que o Código de Processo Penal tem proibições, percebemos que a linguagem não verbal não é proibida. Logo, não sendo proibido, é permitido usar. Por outro lado, há uma coisa que também a livre apreciação de prova tem como fundamento a questão da busca da verdade material, ou seja, o que se pretende no processo penal essencialmente e no penal, não é? É a busca da verdade. Nós queremos saber a verdade que está por trás daquela história que nos é contada. Ora, a linguagem não verbal é uma ferramenta fundamental para percebermos a verdade que está a ser dita.
Uma outra questão é também a questão do indúbio pro reo. Ora, nos termos do artigo 32 da Constituição também é dito que, em caso de dúvida relativamente à prova, também essa dúvida não pode prejudicar o arguido. Ora, perante isso, em muitas situações, nós, e também uma decorrência também do princípio da presunção de inocência, não é? Como sabem. Nós, no processo penal, em caso de dúvida, temos que prejudicar o arguido. Ora, uma das formas de dissipar as dúvidas é a utilização da linguagem não verbal. Ou seja, nós podemos perfeitamente conseguir fazer a leitura daquilo que o corpo da pessoa nos está a dizer, neste caso o arguido, e por isso mesmo podemos dissipar algumas dúvidas sem que isso viole a sua presunção de inocência. Por outro lado, também a questão do dever de fundamentação. Quando falamos em dever de fundamentação, significa, nos termos do artigo 97 do Código de Processo Penal, significa que qualquer decisão no âmbito do processo penal tem que ser fundamentada. Ora, quer o magistrado do Ministério Público, quer o juiz, quando está a dar uma decisão, vai ter que a fundamentar. E, nomeadamente, neste caso em concreto, no que se refere à prova. Ora, se está a ser utilizada a linguagem não verbal, isso significa que o magistrado do Ministério Público ou o juiz que utilizou a linguagem não verbal para tomar uma decisão relativamente àquilo que entende que deve ser o facto provado ou não provado, ele deverá fundamentar essa decisão. Para isso, tem que conhecer não só a ciência que está por trás disto, e além disso as técnicas que são utilizadas para poder fundamentar essa decisão. E assim, pode também essa decisão ser escrutinada. Por outro lado, aquele princípio que poderá estar mais em causa aqui e que levantou mais questões sobre a sua utilização tem a ver com a proibição de não autoincriminação. Ora, como sabemos, o arguido não tem a possibilidade de se remeter ao silêncio, não é? E não se autoincriminar. Ora, a linguagem não verbal, a utilização da linguagem não verbal, significa que ele está a incriminar-se? Ou seja, será que depende da vontade dele essa linguagem não verbal e por isso mesmo não a podemos utilizar? Esta questão já foi discutida também relativamente a outros meios de prova. Se formos pensar, por exemplo, na questão do ADN, uma das questões que se levantou e que aí até se levanta com mais pertinência é nomeadamente referente à questão da recolha dos vestígios biológicos, ou seja, quando se está a recolher através de uma zaragatoa bucal o vestígio de ADN, está-se a fazer uma intrusão no corpo da pessoa. Mesmo que a pessoa não queira participar, ela está obrigada a participar, não só as decisões do Tribunal Europeu, como as decisões do Tribunal Constitucional cá, foram todas nesse sentido. Ora, se nessas circunstâncias existe um dado que é recolhido no arguido através do seu corpo, independentemente da vontade dele, muito mais se aplica na questão da linguagem não verbal, em que, independentemente da vontade dele, ele vai dar essa informação. Aliás, essa informação decorre, como depois o Pedro irá explicar, decorre do sistema límbico. Portanto, ele vai dar essa manifestação, o corpo dele vai se manifestar, independentemente de ele ter a vontade de dar essa manifestação. E, feita esta introdução relativamente aos princípios, eu passaria a palavra ao Pedro para dar aqui uma explicação um bocadinho mais científica relativamente ao que é a linguagem não verbal. Muito boa tarde. O corpo humano reage. É esta a nossa herança límbica que permite com que
seja identificada uma experiência comum a todos os presentes através de uma estrutura neurológica chamada cérebro límbico ou sistema límbico, que identifica as ameaças no contexto em que cada um de nós se encontra e, através da audição, da visão, do cheiro, do paladar e do toque, que contribuem para a formação da percepção humana, ativam o corpo através de mobilização de alterações fisiológicas, concentrando o sangue nas extremidades e ativando, desde logo, 3 respostas para lidar com a ameaça, a saber, e por esta ordem, a paralisação, a fuga e a luta. A ciência estabelece, então, 2 origens para aquilo que são os comportamentos humanos, desde logo os comportamentos de origem límbica, que têm como objetivo proteger a sobrevivência de ameaças, por exemplo, uma acusação verbal de um crime ou uma agressão física. Grande parte da comunicação não verbal é de origem límbica, e é um conjunto de comportamentos inatos e reflexivos ao meio ambiente. Por outro lado, existe também a origem cognitiva, comportamentos de origem cognitiva, onde se inclui, desde logo, a comunicação verbal. Todos os outros comportamentos que exijam planeamento, que são apreendidos por convenção profissional ou por convenção social, não são muito úteis para sobreviver. Existe, portanto, na decisão, a reação e a deliberação, ou seja, as áreas emocionais que estão aqui na base da tomada de decisão e as áreas emocionais também. Eu vou já fazer aqui uma explicação destas áreas de forma sucinta. Portanto, sem entrar em grandes pormenores, estes são os conjuntos das 2 áreas, a área cognitiva e a área límbica. Portanto, que as áreas emocionais, por exemplo, são responsáveis por comandar um bloqueio do torso de uma testemunha que lê um documento incriminatório que desconhecia, por exemplo. São áreas neurológicas que reagem por instinto ao meio externo, não requerem aprendizagem, e por outro lado as áreas cognitivas que são responsáveis por construir, por exemplo, uma frase dissimuladora e por articulá-la. A comunicação não verbal na decisão jurídica é simultaneamente influenciadora e influenciada. É influenciadora porque cria impressões nos intervenientes do processo penal, por exemplo, sobre o grau de competência de um técnico que depõe e que manifesta um ritmo rápido de resposta a uma pergunta que lhe é colocada, transmitindo uma impressão de competência, desde que, portanto, não manifeste demasiado autotoque apaziguador, por exemplo. E a comunicação não verbal é influenciadora porque cria precisamente estas impressões, causa impressões nos intervenientes do processo jurídico. E é influenciada porque funciona segundo uma base genética herdada que é reativa. Por exemplo, a quantidade de operadores jurídicos numa sala de interrogatório. Estas impressões causadas pela comunicação não verbal causam a experiência nos intervenientes no processo jurídico, no processo penal, perdão,
de estados de conforto psicológico ou de desconforto psicológico. Estas mudanças nos pensamentos e emoções são exteriorizadas, por exemplo, se um arguido semicerrar os olhos ao ouvir um depoimento que lhe causa algum desconforto, poderá semicerrar os olhos. A comunicação não verbal é simultaneamente então influenciadora e influenciada, e estes dois aspectos são a base da teoria da violação das expectativas, que explica de que forma é que a comunicação não verbal, principalmente, e a verbal também, influenciam as decisões dentro de um julgamento. Ou seja, são criadas, existem as expectativas, que são o conjunto de preferências pessoais, normas culturais, regras profissionais que são aprendidas ao longo da carreira, que servem de referência enquanto avaliação dos comportamentos não verbais e das mensagens não verbais, por exemplo, que o vestuário transmite durante um julgamento, e que são classificadas pelos operadores jurídicos enquanto sendo persuasivas ou não persuasivas, consoante cedem expectativas ou não cedem expectativas. Por exemplo, uma testemunha que revele demasiado autotoque e um comportamento dito, por exemplo, muito ansioso, transmitirá uma impressão de menor fiabilidade e menor credibilidade, e nesse sentido não cede as expectativas, recuando um pouco ao exemplo do técnico durante o depoimento. Se estiver a manifestar um ritmo de resposta rápido e uma ausência de autotoque, portanto será persuasivo e cederá as expectativas. Eu devolvo novamente a palavra ao Celso. Bom, depois desta explicação algo técnica relativamente ao que é a linguagem não verbal, que basicamente nos diz que o corpo fala independentemente da vontade da pessoa. Há coisas que nós aprendemos culturalmente na nossa movimentação, na nossa forma de estar, mas há outras que já provém de nós, independentemente da nossa vontade. Agora eu iria falar relativamente, como já perceberam, nós estamos a falar da linguagem não verbal, mas a linguagem não verbal tem utilidade no processo penal quando nós estamos a falar de linguagem verbal, ou seja, ela serve nomeadamente para interpretar aquilo que os intervenientes nos estão a dizer. E para isso temos que ter em conta essencialmente que estamos a falar de ofendidos, não é? Estamos a falar de testemunhas e estamos a falar de arguidos. Ora bem, quando um ofendido está a prestar declarações, como é óbvio, o corpo dele também se vai manifestar. As testemunhas da mesma forma. E tal como os arguidos quando querem prestar declarações. Sendo certo que aqui é importante relativamente à confissão, um pormenor importante, porque, como sabemos, a confissão dos arguidos tem que ser sempre de forma livre, integral e sem reservas. Ora, a linguagem não verbal pode ajudar a perceber se essa confissão que o arguido está a fazer é de facto livre, integral e sem reservas. Por outro lado, os momentos em que ela pode ser aplicada, a linguagem não verbal, desde logo na investigação. Quando está a ser feita a investigação, os órgãos de polícia criminal, com especial enfoque no local do crime, quando vão ao local onde o crime ocorreu, vêm lá pessoas, vão colher depoimentos das pessoas, e será importante ter atenção àquilo que o corpo das pessoas lhe está a dizer. Ora, por outro lado, o Ministério Público, enquanto titular do inquérito, também é importante, porque também faz diligências de inquérito, ou ouvir testemunhas, ou ouvir arguidos, ou seja o que for, também ao fazer essas diligências, também é importante perceber
o que é que o corpo dessas pessoas lhe está a dizer. O juiz de instrução também, porque qualquer ato no inquérito que implique que tenha a intervenção de um juiz, é o juiz de instrução que tem essa intervenção, portanto, ele, na fase de inquérito, também terá que perceber a linguagem não verbal das pessoas que estão a falar perante ele, bem como os advogados, como é óbvio, porque ao defender o interesse dos seus clientes, sejam eles ofendidos, sejam arguídos ou mesmo acompanhar testemunhas, também devem perceber o que a linguagem não verbal dessas pessoas pode querer dizer. Por outro lado, depois da investigação, também na instrução é a mesma coisa, não é? E, além disso, no julgamento, como é óbvio. Bom, passando então à questão eu pedia só ao Pedro para avançar mais até à parte do conforto, do desconforto. Isso, pronto. Relativamente quando nós falamos em linguagem não verbal, estamos a falar basicamente em 4 grupos de manifestações. Estes 4 grupos são estes que estão a ver aí nesse PowerPoint, que foi arrumado pelo Pedro, que é adaptado pelo João Navarro, que é um ex-agente do FBI, um dos maiores especialistas mundiais nesta matéria, que é o autor do prefácio do nosso livro, e que basicamente agrupa os comportamentos em conforto, desconforto, sincronia e ênfase. Ao analisarmos estes comportamentos, basicamente o que é que temos que ver? Quando falamos em conforto, significa que a pessoa, o que está a dizer, e a pessoa, o corpo da pessoa mostra que está confortável com aquilo que está a dizer, de uma forma breve, isto nem sempre pode ser interpretado assim, mas de uma forma simples, é dizer que a pessoa está a dizer a verdade. Ou seja, esse comportamento de conforto significa que a linguagem verbal que a pessoa está a dizer é verdadeiro. Quando se fala em desconforto, como é óbvio, significa exatamente o oposto. Essas manifestações de desconforto significam que, em princípio, a pessoa o que está a dizer não é verdade. Como podem ver, depois tem ali a questão da dúvida, apreensão, desacordo, pronto, que depois vamos dar exemplos mais à frente. A sincronia é uma outra manifestação relativamente a quem está a falar ou a ser entrevistado no âmbito de um processo penal, mas nós estamos a falar nisto em processo penal, mas aplica-se em vários campos da vida, como é óbvio. Mas aqui adaptamos à questão do processo penal. Sincronia é quando a pessoa que está a entrevistar, digamos assim, e a pessoa que está a ser entrevistada tem comportamentos semelhantes. Ora, essa questão da sincronia significa que a pessoa que está a responder, em princípio, está a responder com verdade também. E a ênfase, que é um comportamento que também demonstra honestidade, demonstra que a pessoa está a falar com verdade e, por isso mesmo, é um comportamento a ser em conta. Vamos agora dar aqui alguns exemplos relativamente ao que é a linguagem não verbal. Vamos utilizar estes 2 manequins que contratamos a peso de ouro para dar os exemplos que vamos descrever a seguir. E então, vamos analisar o primeiro passo a dar. O primeiro passo a dar é analisar os comportamentos padrão. Ora, quando falamos em comportamentos padrão, estamos a falar aquele comportamento que a pessoa tem normalmente. Ou seja, são aqueles comportamentos que a pessoa habitualmente tem, independentemente das circunstâncias. Por isso mesmo, antes de começar o depoimento de uma testemunha ou ouvir um arguido, ou seja quem for, nós devemos, numa fase inicial, ter uma conversa banal durante algum tempo para tentar perceber qual é o comportamento padrão que a pessoa tem. Ora, esses tipos de comportamento manifestam-se quer pela velocidade, quer pela frequência, quer pela intensidade dos mesmos, ou seja, verificar até que ponto eles são habituais ou não. E esse tipo de comportamentos padrão vai nos dar
o sinal de qual é o normal daquela pessoa a falar. Ora, um desvio desse comportamento, o desvio do comportamento padrão, em princípio será um sinal de alarme para nós. E é isso que temos que ter em atenção. Vamos então falar dos índices de conforto. Como podem ver na figura em cima, dali do Pedro, um dos índices de conforto é este inclinar de cabeça lateral. Ora, quando uma testemunha, por exemplo, está a falar e está com este inclinar de cabeça a dizer, sim, eu vi que aquela pessoa estava naquele local a fazer isto, a fazer aquilo, etc. Esta posição do pescoço em forma inclinada da cabeça significa que a pessoa está em posição de conforto. Ora, se isto acontecer, é deixar a pessoa falar, porque em princípio ela está a dizer a verdade. Nas figuras em baixo, como nós vemos a figura em baixo, são figuras em pé. Ora, nem sempre fora em julgamento ou quando estamos em inquérito, quando estão perante o Ministério Público, normalmente as pessoas estão sentadas, estas imagens não são muito úteis para nós. Mas, por exemplo, para um órgão de polícia criminal que vai ao terreno, vai ouvir pessoas, vai tentar perceber quem é que está ali na zona, que poderá ser útil para dar informações relativamente ao inquérito, este tipo de comportamentos é de extrema importância. Na primeira imagem, o que nós vemos é uma manifestação do levantamento de um dos pés. Na segunda imagem, estamos a ver o cruzar das pernas. Na terceira imagem, estamos a ver que a pessoa que está a ser entrevistada e a pessoa que está a entrevistar estão com o dorso, com a parte dorsal e com os pés virados frente a frente. A interpretação que se dá a isto é que estão em posições de conforto. Todas estas imagens são posições de conforto. E porquê? Quando se está com o pé levantado ou quando se está com as pernas cruzadas, como estava na imagem, significa que a pessoa não está em posição de fuga. Nós, enquanto seres humanos, já Darwin explicava isto, nós estamos habituados, quando estamos em perigo, de colocar-nos em posição de fuga. Ora, queremos fugir daquele local. Quando estamos com o pé levantado ou com as pernas cruzadas, não é uma posição de fuga, não estamos preparados para fugir. Se não estamos preparados para fugir, significa que estamos confortáveis. Ora, se estamos confortáveis, isso significa, segundo a interpretação da linguagem não verbal, que estas técnicas explicam que tem uma correspondência científica, que estará a falar a verdade. Na terceira imagem é a mesma situação, ou seja, não pela situação de fuga, mas sim pela posição de conforto, significa que está com o dorso virado para o entrevistado e está com os pés virados para o entrevistado, significa que está numa posição de conforto e por isso está numa interação com quem está a entrevistar e está numa posição confortável. Quando falamos também em posição de conforto, também outra manifestação tem a ver com a posição dos braços. Como podem ver nestas três imagens, na primeira está um braço, ou os braços, pode ser os dois, encostados ao corpo. Na segunda há uma ligeira abertura do corpo. E na terceira é aquela que eu costumo chamar de posição de toureiro, em que há uma manifestação de poder, digamos assim. Ora, a preocupação com o espaço também é uma manifestação de conforto. Ora, quanto maior existir uma ocupação de espaço, significa que há uma posição de dominância. Pegando desde logo no último exemplo, esta posição que eu chamei de toureiro, isto significa que, normalmente, imaginem que há um grupo de pessoas que estão a ser julgadas, vamos supor que são 4 ou 5, que estão a ser julgadas por tráfico de droga e que há um que é, digamos, o chefe do bando e há os outros 3 que trabalham para ele. Se, eventualmente, um deles entrar com esta postura de mãos na cintura, é uma situação de dominância. Isso significa que ele é o líder. E podemos interpretar a partir daí que, em princípio, é ele que será o líder daquele grupo de pessoas. Ou mesmo que se pode dizer relativamente ao afastamento dos braços ou à posição dos braços relativamente ao tronco. Se a pessoa que está a falar
abre os braços e está numa posição confortável a falar, isso significa que, em princípio, estará a falar a verdade. Falando na questão da sincronia, passando para a questão da sincronia. Como podem ver nesta primeira imagem que irá ser apresentada, é aí mesmo, na primeira imagem estão a ver que duas pessoas que têm comportamentos semelhantes, braços cruzados, com quase a mesma posição do corpo, e isto significa que as pessoas que ali estão, caso uma delas esteja a falar e a explicar, perdão, o que ali está em causa, significa que estão em sintonia com aquilo que está a ser explicado. Em princípio, significa que é verdade aquilo que está a ser transmitido. Na segunda posição, já estamos numa posição entre entrevistador e entrevistado. Significa que a pessoa que está a entrevistar, tal como a pessoa que está a ser entrevistada, estão em posições semelhantes. E por isso, esta posição de sincronia relativamente, ou seja, aquela posição das mãos, a posição dos pés semelhante, o dorso numa posição semelhante, significa que ao observar este comportamento, que a pessoa em princípio está a dizer a verdade, por isso é deixá-la continuar a falar. Passando então para a questão da ênfase. Quando se fala em ênfase, estamos a falar de comportamentos em que a pessoa está a relatar factos que correspondem à verdade. Quando falamos em ênfase, estamos a falar de algo que é exacerbado e que o corpo vai manifestar de uma forma exacerbada. Como, por exemplo, a questão aqui do ombro, em que basicamente um dos ombros está elevado, portanto, há uma elevação, é quase um desafio à gravidade por parte do corpo, tal como na segunda posição, em que está a encolher os ombros, quase a proteger o queixo, e isto tem um significado que é explicado na segunda imagem, basicamente. Este utilizador do Twitter, que nos permitiu utilizar esta imagem, demonstra ali que na primeira imagem ele aparece com os ombros encolhidos e na segunda imagem aparece com o corpo normal. Ora, ali, tal como ele próprio explica, na primeira imagem, é de alguém que foi abusado sexualmente. E isto é uma posição de defesa. Portanto, ele como sofreu aquilo, aquilo que ele está a relatar, e estando nesta posição, corresponde à verdade. Quando já não está sujeito a isso, quando já não existe a situação do abuso sexual e não está a relatar o abuso sexual, está na segunda posição, em que está numa posição confortável. Esta posição, passo a explicar, já agora também vem da história, a questão da explicação, tem a ver com os nossos primitivos seres humanos. Como sabem, os predadores, quando atacavam os seres humanos, alguns predadores utilizavam as suas mandíbulas para atacar o nosso pescoço. Ora, uma das formas que o nosso sistema límbico decorou ao longo de séculos foi essa proteção do pescoço. Isso significa que quando nós fomos atacados, ou somos atacados, há esta questão do nosso corpo reagir intuitivamente e protege o pescoço. Daí que esta reação é automática, independentemente da vontade da pessoa, e significa que aquilo que ele está a explicar é verdadeiro, em princípio. Outras manifestações de ênfase, como nas figuras que irão ser mostradas a seguir, têm a ver também com o desafiar da gravidade. Tem a ver com a elevação do pescoço, ou baixar do pescoço, ou então também tem a ver com o esconder dos polegares. Ora, este tipo de comportamentos são comportamentos de ênfase. Alguém que está normalmente numa posição de dominância e quer falar sobre as coisas tem a tendência de elevar o pescoço. Tal como a questão de baixar, ou seja, deve-se notado que quando ele está a baixar, está numa posição também a desafiar a gravidade, neste caso para baixo, e portanto também significa que este tipo de comportamentos deve ser entendido como posição de conforto e por isso que estará, de ênfase, aliás, desculpem, e estará a falar a verdade.
Passando para a questão do desconforto, e aqui são sinais que nos devem chamar mais a atenção. Quando falamos em desconforto, estamos a falar em que, quando a pessoa manifesta esses sinais, em princípio estará a mentir. Ora, na primeira circunstância, damos um exemplo em que a pessoa está a franzir o sobrolho e, portanto, é uma situação de desconforto a ter em conta. Tal como na segunda imagem, o semicerrar os olhos, também quando está a dar uma explicação e a pessoa está a semicerrar os olhos, também é um sinal de que estará desconfortável com aquilo que está a dizer. Por outro lado, o tapar os olhos, tal como na terceira imagem, ou seja, quando a pessoa está a falar e tem a tendência de tapar os olhos, ou como na quarta imagem, tapar um olho, significa que está desconfortável com aquilo que está a dizer. Nas duas últimas imagens está mesmo a fechar os olhos, é quase um sinal, digamos, de dor, e aí também é outro sinal de desconforto. Quando verificamos estas circunstâncias, estas circunstâncias de desconforto, significa que, em princípio, a pessoa estará a mentir e que, portanto, o que é que nós devemos fazer quando lhe estamos a fazer perguntas? Devemos explorar a pergunta, ou seja, fazer a pergunta de forma diferente, tentar perceber porque é que a pessoa estará a mentir e porque é que está a ter aquele tipo de comportamento. E, ao fazer a pergunta, se ele tiver, por exemplo, um outro tipo de comportamento de desconforto ou até o mesmo comportamento de desconforto, temos então a certeza de que ele estará a mentir. Outros índices de desconforto também podem ser visíveis na boca, como, por exemplo, nos slides que irão seguir, aquele riso de esgar que aqui não está muito visível porque o ator não tem muito jeito, que era eu, não tem muito jeito, mas é aquele sorriso de esgar, portanto isto é um sinal de desconforto. Esse sinal de desconforto também significa que, em princípio, a pessoa está a mentir. Tal como na imagem a seguir, quando a pessoa está a falar sobre algo e vai semicerrar os lábios, isto também é um sinal de desconforto. É um sinal que temos que ter em atenção e que, por isso mesmo, significa que a pessoa poderá estar a mentir. Outros índices de desconforto estão relacionados também com a posição que a pessoa adota. Ora, ao contrário daquilo que vimos relativamente às posições de conforto, aqui neste primeiro exemplo, vemos que o pé de quem está a falar está virado para fora, tal como o dorso. Ora, isto é o tal sinal de fuga. Ou seja, a pessoa está a falar connosco, mas está com o pé virado para fora, ou até o corpo virado ao contrário da nossa posição, a pessoa quer é fugir dali. Ora, isto é um sinal que a pessoa estará desconfortável com aquilo que estará a dizer. Tal como na segunda imagem, em que se vê também essa tal posição de desconforto. As imagens a seguir é um conjunto de imagens, portanto, nós aqui não temos o vídeo, mas basicamente é a posição de bater com a perna. Ou seja, a pessoa está a falar e naquele momento em que começa a falar sobre uma determinada questão, começa a bater com a perna. Ora, esse bater com a perna, de forma no ar, não é? É um sinal de desconforto. Devemos ter em atenção, caso esse sinal exista, para perceber que a pessoa estará eventualmente a mentir. Na primeira posição em baixo, tal como na segunda, também são posições de desconforto, ou seja, há uma tendência da pessoa, quando está desconfortável daquilo que está a falar, de esconder os pés por baixo da cadeira ou então por trás das pernas da cadeira. Isto são sinais de desconforto e que, por isso mesmo, deverão ser tidos em conta para pensar que a pessoa estará a mentir. Na última imagem, vemos que a pessoa aponta, estão duas pessoas sentadas, sendo que uma delas está a apontar para o sentido contrário da outra que está numa posição confortável. Ora, isto significa que há ali um desacordo e que, portanto, a pessoa não estará também confortável com aquilo que estará ou a ser dito por um deles ou aquele que estará a dizer e, por isso mesmo, é um sinal de desconforto e que estará, em princípio, a mentir. Depois dos índices de desconforto, vamos ver os comportamentos pacificadores. O que é que são comportamentos pacificadores? Nós,
quando estamos em situação em situação de stress, em situação desconfortável, temos alguns comportamentos que o nosso sistema límbico determina que a gente faça. Isso significa o quê? Significa que, por exemplo, aqui estamos a falar de questões de autotoque. O autotoque, nós quando nos tocamos, ou quando tocamos em alguns objetos nossos, o nosso corpo vai soltar endorfinas que nos acalmam. Ora, nós, com este tipo de comportamentos, significa que nos queremos acalmar. Ora, se queremos acalmar, significa que estamos desconfortáveis com alguma circunstância e, por isso mesmo, este tipo de comportamentos tem o sinal de que, em princípio, estará a mentir. Ora, como vemos no primeiro, é muito vulgar as pessoas, quando estão a falar, começarem a mexer aqui, nesta zona, perto da maçadadão, portanto, aqui no pescoço, e quando estão a falar sobre algo que estão eventualmente a mentir, podem ter este tipo de comportamento. Ou, como na outra imagem, o mexer na zona do queixo, ou apertar aqui a zona do queixo ou da barba. O mesmo significa relativamente a quem usa gravata, não é? Está a mexer na gravata, para cima e para baixo, portanto, será um sinal que está a pacificar-se relativamente àquilo que estará a dizer. Portanto, tudo isto serão sinais que, em princípio, a pessoa estará a mentir. Como podem ver, temos aqui um grupo 1 e um grupo 2. Isto porquê? Porque os sinais relativamente às pessoas do sexo masculino e do sexo feminino podem ser ligeiramente diferentes. No segundo caso, temos aqui uma pessoa do sexo feminino a ter outro tipo de comportamentos que eu nem consigo exemplificar, por razões óbvias, não é? Tal como o Filipe também não conseguiria, que é o passar a mão pelo cabelo. Começar a passar a mão pelo cabelo significa que a pessoa está a pacificar-se e, portanto, em princípio, estará a mentir sobre a matéria que está a falar. Ou o tocar num colar que tem consigo, também é um sinal, ou mesmo, como na terceira figura, começar a tocar aqui no peito, ou um pouco mais acima do peito, relativamente ali junto ao pescoço. Todos estes aspectos, ao ser observados, significa que, em princípio, a pessoa estará a mentir sobre aquele facto que está a falar. Outro tipo de comportamento pacificadores, como se podem ver, no terceiro está ali uma pessoa de braços cruzados. É preciso terem atenção, por exemplo, neste tipo de comportamento, não é o facto de ele estar com braços cruzados, ou nem sempre isso significa que ele está a ter um comportamento pacificador. O que deve ser observado é o tipo de cruzado de braços. E quando nós vemos, eu vou tentar exemplificar aqui na câmara, e ele a tentar apertar ali, por exemplo, está de braços cruzados, mas tenta apertar os seus próprios braços, ele está a ter um comportamento pacificador. Porque muitas vezes há muitas profissões, basta pensar, por exemplo, um polícia tem muito o hábito de estar de braços cruzados. Vemos muitas vezes os políticos, quando estão a falar, estarem ou estão ao lado de quem está a falar, de braços cruzados. Essa posição é quase natural e não quer dizer rigorosamente nada. Agora, temos que estar atentos, se eles começam a apertar os seus braços, aí sim já está o autotoque e, portanto, já estará a ser um comportamento pacificador. Tal como a questão de estar a falar e estar a passar a mão uma na outra, como eu estou aqui a tentar exemplificar. Se eu estivesse toda esta conferência a fazer isto, isso significava que eu estava-me a pacificar e tudo aquilo que eu estaria a dizer estaria a mentir para vocês. Ou poderia estar a mentir. Todo este tipo de comportamentos, portanto, significa que são alguns exemplos de alguns comportamentos que devemos observar. Há muitos outros que depois poderão observar com detalhe. Irei falar a seguir de forma sucinta em que momentos é que nós devemos observar estes comportamentos. Ora, como nós estamos no âmbito do processo penal, é importante saber que as pessoas reagem a perguntas. Ora, os comportamentos que nós devemos observar são quando a pergunta está a ser feita, ou seja, eu, enquanto procurador, se vou começar a fazer uma pergunta à pessoa, uma testemunha, um arguido,
Eu, desde logo, a fazer a pergunta, devo observar o comportamento da pessoa. E aí, o que é que eu devo observar? Não esquecer aquilo que falámos anteriormente dos comportamentos padrão. Ou seja, eu já antes estive a falar com ele de uma forma informal, observar os comportamentos padrão que ele tem, e quando começo o interrogatório em concreto, é que eu vou começar a observar, quando vou fazer a pergunta, primeiro, restrições do movimento corporal. Ou seja, se ele está, eu deixei-o à vontade, começo a fazer a pergunta e a primeira questão, ponto dele é, por exemplo, contrair-se. Eu aí, aquela pergunta que eu estou a fazer, desde logo deixou-o desconfortável. Por exemplo, o desconforto psicológico, como por exemplo está a seguir, eu estou a fazer a pergunta, ele começa logo a comprimir os lábios, ou a fazer o abaixamento do queixo, com quem está a ficar desconfortável relativamente a esta pergunta. Ou então, começa desde logo no autotoque, não é? Começa logo ele a tocar-se, fica desconfortável com aquela pergunta que lhe estou a fazer e, portanto, em princípio, é um sinal de alerta relativamente a nós. Por outro lado, nem toda a gente reage à pergunta da mesma forma. Ou seja, quando a pergunta está a ser processada na cabeça das pessoas, elas também se vão manifestar. Nem toda a gente processa a pergunta da mesma forma. Se perguntassem ao Pedro qualquer coisa, por exemplo, ele iria reagir muito mais rapidamente do que eu, que demoro muito mais a perceber as coisas, e, portanto, quando a pergunta fosse feita, eu iria estar a processar e ao processar a pergunta que me foi feita, eu iria reagir. Ora, o que é que eu devo, além do corpo, o que é que eu devo estar atento? Se ele me repete a pergunta, por exemplo, se ele hesita com a pergunta, se ele começa a ficar bloqueado com a pergunta, todos aqueles exemplos que ali estão, ou entrelaçar as pernas, paralisar na cadeira, ou então ficar a olhar de uma forma muito fixa para algum lado, ou ficar com um olhar errático. Isto são sinais de alarme que devemos atentar quando ele está a processar a pergunta. E depois, o mais importante de tudo é enquanto responde. Porque aí, enquanto responde, é que nós vamos associar aquilo que ele nos está a dizer àquilo que o corpo nos está a dizer. Começa desde logo pela questão, perdão, pela voz. A forma como está a falar, se fraqueja, se não fraqueja. Não esquecer o padrão antes, porque se estamos a falar de uma pessoa que já fraqueja por natureza ao falar, não é? Se é uma pessoa que não tem qualquer convicção por natureza a falar, isso é um comportamento padrão dele. Portanto, não podemos dar muita relevância a isso. A questão da diminuição ou não do espaço, quando responde, portanto, temos que estar atentos ao que ele está a dizer e ao que o corpo está a fazer. Se ele a dizer um determinado detalhe daquilo que é importante, se o corpo dele reage, significa que, em princípio, se for algo de desconforto ou de autotoque, estará a mentir sobre aquele facto. Se está com as palmas da mão para cima ou se está com as palmas da mão para baixo, por exemplo, porque palmas de mão para baixo normalmente é um sinal de confiança naquilo que está a dizer, ou então se está a falar nesta posição, é um sinal de baixa confiança e por isso é algo que será problemático. Por outro lado, depois de responder, porque ele depois de responder, o corpo dele também vai reagir quando termina de dizer tudo aquilo que tinha para dizer. Ora, se ele se move na cadeira, por exemplo, se a respiração dele começa a ficar ofegante, ou então se começa a tocar-se. Portanto, todos os vários exemplos que falámos também relativamente ao autotoque e tudo isso, também serão manifestações sobre o grau de satisfação que a sua resposta lhe deu a ele. Ora, ele se sentir confiante significa que, em princípio, não será problemático. Se ele não ficar muito confiante, irá ter comportamentos que serão para nós explorarmos do futuro quanto a isto. Por fim, para não nos maçar muito mais quanto a isto, e desde já respondendo a uma pergunta que também já foi colocada, há alguns aspectos que deverão ser tidos em conta quando falamos
da linguagem não verbal e na produção da prova. Ora, como sabemos, principalmente em julgamento, em instrução e mesmo em inquérito, as provas raramente são gravadas por registro, vídeo e áudio. E, com base nisto, nós entendemos que é fundamental essa gravação, registro de vídeo e áudio. E porquê? Porque, primeiro, se vamos tomar uma decisão com base na interpretação da linguagem não verbal da pessoa e vamos fundamentar essa decisão, se eventualmente algum advogado ou o Ministério Público recorrer da decisão, dizendo que aquilo que o juiz ou que o procurador decidiu relativamente àquilo não corresponde a essa interpretação. E, portanto, se queremos colocar em causa essa interpretação, tem que estar fundamentado e o Tribunal Superior tem que poder avaliar o comportamento daquela pessoa e, para isso, tem que ver o registro para poder avaliar se de facto tem aquela interpretação. Por outro lado, também permite, se em caso de dúvida, por exemplo, se o juiz está no julgamento e tem dúvida sobre o comportamento ou a interpretação que aquele comportamento que a testemunha teve ou o arguido teve, a gravação vai permitir que, por exemplo, ele tenha dúvidas sobre aquilo que aquele comportamento teve, então vai pedir a um perito que analise a gravação e faça a interpretação daquela linguagem não verbal para lhe dar a explicação dizendo que nestes factos ele em princípio estará a mentir ou estará a dizer a verdade, porque este comportamento tem este significado ou tem aquele. Este tipo de gravação, e respondendo à tal pergunta que foi feita, que tem que ser aplicada também em vídeo, nas videoconferências, e portanto quando a testemunha está a ser ouvida por videoconferência, tem que ser com o corpo inteiro e com plano médio. A única alteração das videoconferências atualmente é que nós normalmente só mostramos como estamos aqui agora, por exemplo, mas a visão deve ser do corpo inteiro, porque como viram, há sinais que estão nos pés, há sinais que estão no tronco e portanto estão pelo corpo inteiro e tem que ser visível o corpo inteiro. É a única alteração. E com a gravação e com um plano médio em que apanha o corpo inteiro, nós aí conseguimos avaliar tudo aquilo que a pessoa estava a dizer. Para terminar, então, termino com uma frase de um juiz nos Estados Unidos que explica muito daquilo que é a nossa competência, nós, operadores judiciários, que não estamos treinados para isto e devemos estar atentos a isto, porque isto não é uma simples moeda ao ar. Como ele diz, este juiz, infelizmente, nós juízes somos tão precisos a ler as emoções dos outros como somos a prever o resultado do lançamento de uma moeda ao ar. Nós precisamos de melhorar a nossa precisão. Apesar de muitas decisões que tomamos serem baseadas em provas materiais, na maior parte confiamos no testemunho e no argumento oral apresentado por faces que nós vemos. Ora, então, digo eu agora, devemos começar a interpretar essas faces e esses corpos para tomarmos melhores decisões quanto àquilo que temos que decidir. E é tudo. Obrigado pela vossa atenção. E estou disponível para mais questões, tal como o Pedro. Exatamente. Muito bem. Vamos então passar agora para a resposta às questões que nos foram sendo colocadas. Dei conta que o Dr. Celso já respondeu a algumas, nomeadamente a da conjunção através destes estudos, não é? Destas avaliações através dos julgamentos que agora são realizados por videoconferência. Esta está respondida. Entretanto, uma pergunta muito concreta. Já agora, antes de mais, Filipe, se me for permitido, gostava até de ter aqui com uma pergunta do José Fernando Silva relativamente... Tem várias. Pode manifestar não ter um discurso confiante ou seguro? Pois, eu esqueci-me de dizer um pormenor que é importante. Tudo isto que eu referi
Ou seja, nós não podemos tomar uma decisão só com base num único comportamento não verbal. Ou seja, não é pelo facto de ele ter mexido no pescoço ou na barba, ou então estar no autotoque, ou não é só um único que vai fazer com que a gente possa dizer ele está a mentir. É pelo conjunto de movimentos que ele teve que vão fazer chegar a essa conclusão. E, além disso, nenhuma decisão pode ser tomada só com base na linguagem não verbal. É conjugar com a de mais prova. Porque se, por muito que a testemunha esteja a dizer que tudo se passou de noite, se nós tivermos uma imagem de videovigilância, por exemplo, a mostrar que aquilo foi tudo durante o dia, nós não podemos dar credibilidade a esse depoimento, como é óbvio. Peço desculpa. Claro, teve todo sentido. Muito bem. Então, tentando seguir aqui este elenco, talvez seja mais fácil. José Fernando Silva coloca várias questões, mas falando de fatores como a falta de autoconfiança ou nervosismo, a pergunta é: um perito que exiba linguagem corporal que à partida indique pouca fiabilidade poderá estar a falar a verdade e com excelente conhecimento de causa. Não sei se o Dr. Celso conseguiu perceber, ou seja, como dá a questão. Acho que foi aquilo que acabei de dizer. Fazer a avaliação de alguém que saiba, conheça de antemão estes significados, estes indícios. Terá que ser no conjunto, é isso que me está. Exatamente. Muito bem, tem que ser. E quando introduzimos aqui nesta equação o nervosismo, nomeadamente por estar a pensar nas consequências daquilo que estamos a declarar, isso poderá ter influência nessas respostas que o corpo está a dar? Sim, como foi falado, o nervosismo também é tido em conta, mas aí é que é importante aquela conversa anterior para percebermos o comportamento padrão, para depois percebermos, nós ao ter essa conversa com ele antes, para perceber os comportamentos padrão, nós aí percebemos se a pessoa está nervosa, se não está nervosa, já dá para perceber esse comportamento. E ao analisar os comportamentos padrão, também percebemos quais são os comportamentos padrão quando a pessoa está nervosa, certo? E, portanto, também dará para perceber por aí. Tem que ser contínua. Não sei se o Pedro quer acrescentar alguma coisa. Sim, a comunicação não verbal vai transmitir a forma como o arguido, a testemunha, o advogado percepciona o contexto, ou seja, aquilo que pode ser causador de conforto psicológico para um pode ser causador de menos conforto psicológico ou de desconforto psicológico para outro, especificamente em resposta a perguntas. E deve ser verificado numa lógica de checklist, ou seja, nenhum comportamento por si só é manifestador de dissimulação, mas sim devem ser utilizados vários comportamentos que complementem ou suportem, portanto, esta interpretação. Bem, o colega José Fernando Silva continua com algumas questões, nomeadamente se o facto da maior parte dos juristas não terem formação técnica nesta área poderá colocar alguma perigosidade neste tipo de avaliação. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, terminei por aí, terminamos, que aquela citação foi o Pedro que encontrou, em que aquele juiz norte-americano diz exatamente isso. Nós, aliás, os estudos demonstram que nós, que trabalhamos com isto, acertamos na linguagem não verbal em 50% das vezes. Daí ele ter dito a moeda ao ar, porque na realidade 50% das vezes é uma moeda ao ar. Por isso mesmo é que nós, e é uma das razões de eu e o Pedro termos escrito este livro, é para, não só para dar algumas indicações sobre aquilo que nós temos que preparar, mas também para alertar que todas as pessoas que trabalham nos tribunais têm que começar a ter formação nesta área para melhorar as técnicas, para perceber aquilo que as pessoas não estão a dizer. Ora, aí, se melhorarmos esta técnica, como é óbvio, deixa de ser uma moeda ao ar. E por isso mesmo será algo importante e que deverá ser trabalhado.
respondidas, nomeadamente esta de manipular a linguagem corporal, é preciso avaliação. Há aqui Filipe, peço desculpa interromper, mas há aqui uma importante que é uma questão importante e é muito curiosa. Pode parecer uma coisa simples, mas é muito relevante. Há aqui uma senhora Maria de Lourdes Assis que diz: mas os senhores juízes normalmente não deixam estar de perna cruzada. Isto é muito importante, porque isto é um grande erro. É um grande erro. Os senhores juízes, por natureza, e alguns procuradores também, como é óbvio, mas os juízes, por exemplo, na fase de julgamento, é mais visível porque são eles que estão a liderar, não é? É quem dirige o julgamento. Ou seja, gostam de dizer esteja à vontade, mas não à vontadinha. Ou seja, não pode estar ali como quem está na sala a conversar com um amigo ou num café. Verdade. Mas nós, por tendência, não devemos chamar a atenção das pessoas. Nós devemos observar o comportamento das pessoas. E o facto de, por exemplo, como é aqui colocado a questão, não deixar cruzar a perna, ora isto vai nos cortar desde logo a possibilidade de percebermos se a pessoa começa a mexer a perna ou não, quando ela está de perna cruzada. E isto era um sinal importante para ser avaliado. Portanto, é uma pergunta muito pertinente e que, claro, esta formação acaba por ser importante para os senhores juízes para perceberem que, ok, há regras, tem que haver respeito pelo tribunal, mas nós também, acima de tudo, temos o dever de descoberta da verdade material. E para a descoberta da verdade material, temos que perceber também os sinais do corpo. E, portanto, temos que deixar a pessoa à vontade. Muito bem. Aqui algumas que são mais extensas. Estratégias para detectar quando um interveniente está a simular os gestos. Eu posso responder a esta. O modelo que vimos daquele autor do FBI, o João Navarro, é clarificador desta questão, ou seja, o conforto psicológico, o desconforto psicológico, a sincronia dos comportamentos e a ênfase vão ser afetadas porque existem comportamentos, os comportamentos límbicos são ativados por via emocional, ou seja, são músculos, como por exemplo os músculos extensores antigravitacionais, que são só ativados quando alguém sente, neste caso concreto, portanto, conforto extremo. Ou seja, se todos os outros músculos são ativados por via intencional, ou seja, comportam-se, configuram-se de forma diferente. Ou seja, a ênfase, a sincronia, por exemplo, vão dar uma impressão de que ou são excessivas, ou são atrasadas, ou são adiantadas em relação àquilo que é dito. E, nesse sentido, vão entregar, entre aspas, a pessoa que está o mau ator, por assim dizer. Muito bem. A doutora Teresa Crespo, penso que não é nenhuma questão, diz que no caso tem um arguido que é acusado de um crime de abuso sexual e este arguido prestou declarações, quer em sede de inquérito, quer em sede de audiência de julgamento, sempre virado de frente, quer para o Sr. Procurador, quer para o Sr. Juiz, e foi de cabeça levantada, emocionou-se quando falou da filha, das saudades que sente. Apesar de não estar aqui nenhuma questão colocada, penso que será na ótica de perguntar se isto poderá manifestar que de facto estará a falar a verdade. Penso que poderá ser esta a questão. Pois, é assim, é difícil estar a falar de uma situação em concreto porque não estamos a ver, não é? Como é óbvio. E, aliás, eu por dever de ofício também não posso falar de casos em concreto, mas de qualquer forma, só vendo o comportamento que estaria a haver a pessoa a ter para perceber o que é que poderia dizer. Só por si isto não chega, terá de ser uma avaliação em conjunto. E esta questão do Dr. Jorge Ribeiro, quando o nervosismo dá lugar à agressividade, isto tem algum significado em especial?
Quer dizer, isso significa que a agressividade significa que a pessoa está em contra-ataque, não é? Estará a atacar. Por si, apenas por si só, pode não querer dizer absolutamente nada. Aí está. Como todos os outros comportamentos, podem não ter qualquer outro significado, mas se conjugado com outra linguagem não verbal, é possível querer dizer que a pessoa estará irritada com aquela circunstância e que eventualmente, dentro do contexto, poderá eventualmente querer dizer que está desconfortável com aquela circunstância que está a ser questionada. Mas o Pedro até pode explicar um bocadinho melhor isso. Exatamente. A agressividade é parte da resposta límbica que falámos há pouco, que é universal, e a resposta límbica de luta, portanto, que entra em ação, é ativada quando a resposta de paralisação e a resposta de fuga são ineficientes para lidar com uma ameaça. Uma pergunta, por exemplo, pode ser, sobretudo no processo penal, uma ameaça para, por exemplo, para um arguido. Nesse sentido, pode haver situações em que tal suceda, mas importa falar de casos com informação concreta e não em termos abstratos, porque logicamente a margem de erro será maior se o fizermos. Muito bem. Continuando, Arguindo Pinto pergunta se em sede de julgamento, nas alegações, é possível referenciar e especificar este tipo de linguagem não verbal. Eu diria podem e devem. Aliás, como é sabido, quem está todos os dias nos tribunais, infelizmente, raramente as pessoas estão atentas a este tipo de coisas. E raramente, aliás, cá em Portugal, não me recordo nenhuma decisão em que algum juiz tenha colocado na fundamentação a utilização da linguagem não verbal. Nós, por exemplo, no livro falamos lá fora, noutros países, em que é utilizado este tipo de fundamentação. E, portanto, sim, podem e devem utilizar em alegações, caso verifiquem. Aí está, mas também há sempre aquela reserva de deve ter a gravação vídeo e áudio, que é para poder ser sindicável. Isto é fundamental para depois poder, em recurso, ou alguém contrariar, ou perante um perito, aquilo que foi alegado ou foi dito, porque nós não somos peritos, não é? Obviamente. Continuando, não sei se o Dr. Pedro quer acrescentar mais alguma coisa a esta questão. Eu julgo que é importante a inclusão das novas tecnologias que permitam a gravação e a voz para o registro. Era apenas o único comentário que posso fazer neste momento. Fernanda Jacinto pergunta se o desconforto que se evidencia poderá ser pelo simples facto de estar num ambiente institucional, num ambiente que não lhe é conhecido e por isso dar esses sinais de desconforto. Já é a segunda ou terceira pergunta neste sentido, semelhante. Claro que sim, estar num tribunal, estar nas instalações da Polícia Judiciária, estar num posto da GNR ou da PSP, causa desconforto, como é óbvio. Mas, mais uma vez digo, a pessoa chega ao tribunal, por exemplo, e está desconfortável, como é óbvio. Nós devemos começar a falar com a pessoa, tentar perceber os comportamentos padrão, porque mesmo nesse desconforto, nós a perceber o comportamento padrão, vamos perceber como é que a pessoa reage normalmente. E garanto que caso tenha intenção de mentir, ele vai ter outro tipo de comportamentos desconfortáveis que não aqueles que mostra pelo desconforto de estar ali. E esses é que nós devemos ter em conta. Eu gostava de acrescentar só mais um fator. O próprio emissor, entrevistador, falemos assim, talvez de forma mais clara, tem um papel importantíssimo naquilo que é estabelecer e contribuir para o conforto da pessoa que está a ser entrevistada, tendo em vista não afetar o comportamento da outra pessoa
e, por isso, garantir que está a observar comportamento genuíno, tentando minimizar ao máximo o impacto que o contexto, conforme o Dr. Celso disse, tem na pessoa que está a ser entrevistada. E daí a importância também de conhecer, do entrevistador conhecer, portanto, este tipo de conhecimento. Passo aqui a redundância. Olga Costa pergunta se este tipo de estudo destes comportamentos já é administrado no SES. Não, infelizmente não. Então, e depois continua, pergunta se os senhores juízes estão sensíveis a estes comportamentos. Dos poucos que falei sobre isto, mostraram interesse, mas ainda não estão, diria que genericamente ainda não estão sensibilizados para isso. Quanto a procuradores, está aqui um. Muito bem. Temos aqui, penso que isto será uma pergunta colocada por uma advogada, Isabel Rocha, que diz, em relação ao vestuário, qual a característica mais importante? Eu não sei se estou a perceber qual é o alcance disto. Eu posso responder. O vestuário é parte da mensagem não verbal, nesse sentido, tanto para advogados, por exemplo, como advogadas, será o vestuário não distrair das mensagens verbais, por exemplo, que são colocadas. Penso que é a resposta mais direta à questão. Esta questão de se o sistema límbico de um psicopata funciona de forma distinta. É importante, é importante. Poderá estar aqui a tentar manipular a recepção desta mensagem. É muito importante isso. Mas o Pedro pode explicar melhor. O DSM-5 é o documento utilizado em todo o mundo ocidental pela psiquiatria moderna e faz precisamente da observação comportamental a maior ferramenta de diagnóstico, o que atesta, em bom rigor, o que é que, portanto, a precisão da observação treinada, neste caso, para clarificar os comportamentos que estão a ser manifestados pelo dito paciente psiquiátrico. Continuando, temos aqui várias questões, nomeadamente, por exemplo, Magda Calixto Oliveira, na inquirição de testemunhas, quando as testemunhas são chamadas à atenção, que estão a mentir, como podemos refutar esse facto e elucidar os senhores juízes para que visualizamos e entendemos relevante? Pois, isso é mais uma questão de gestão da audiência e julgamento propriamente sobre a linguagem não verbal, não é? Pronto, e como saberão, é o juiz que faz a gestão da audiência e julgamento e é ele que tem os poderes de direção, portanto, não posso dizer muito mais que isto. Daí também a importância da preparação, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Há aqui uma colega que refere que às vezes em sede de julgamento a percepção deste comportamento é muito precária porque não há tempo para se aferir. A testemunha senta e começa logo a ser inquirida. Então, como colocar isto em prática, não é? A perceber se aquilo que está, a mensagem que está a colocar, se é normal, uma vez que isto foi tão rápido. A questão do comportamento padrão, pronto, de facto não é fácil fazer a questão da gestão, mas o que é óbvio é uma prática que depois terá que ser enraizada, porque caso contrário perde-se muita coisa com isso.
tudo isto, aliás, tudo isto que falamos é algo que em Portugal praticamente não é feito, que é para não dizer que não é mesmo feito. E, portanto, é algo que quer nos Estados Unidos, quer em várias partes do mundo, na Holanda, etc., é utilizado e é utilizado com grande sucesso, porque as pessoas aprendem as técnicas, aprendem como interpretar, e isso faz muita diferença. E a própria literatura é clara na melhoria que é possível através de treino. Ou seja, existe uma melhoria na capacidade de avaliadores que utilizam estes métodos conseguirem melhorar as suas capacidades de, por exemplo, identificar dissimulação. E já agora acrescento, é que nós no livro, o Pedro e eu falamos de estudos que estão subjacentes a tudo isto. Ou seja, há a chamada pseudociência nisto, e é aquela questão do polígrafo também fala-se muito, que não tem grande credibilidade científica. Aqui, aquilo que nós estamos a falar são coisas que foram estudadas e que deram origem a estudos devidamente comprovados sobre aquilo que deve ser a interpretação neste tipo de sinais. E por outro lado, basta ver o exemplo do FBI, que, por exemplo, para o topo da carreira de uma das mais importantes polícias mundiais, são aqueles que dominam este tipo de técnicas. Portanto, isto diz tudo. Ricardo Vitorino pergunta como distinguir a boa da má informação. Através... eu posso responder a esta questão. Através colocar sempre mais questões e deixar que os comportamentos não verbais, ora de conforto associado a confiança e a um alto grau de conforto, ou, por outro lado, associados a dúvida e a desconforto e a uma baixa confiança, guiem a sequência das questões e orientar as questões em função daquilo que está a ser observado. Nós aqui, nós tínhamos uma série de vídeos que o Pedro arranjou que daria bons exemplos sobre isto. Também para não ficar muito maçudo, acabamos por não exibir. Mas noutras oportunidades também poderão ver, porque o verificarmos aquele tipo de comportamentos em sede de interrogatório, por exemplo, torna a coisa um bocadinho mais clara. Posso colocar um extremamente rápido. Entretanto, se calhar não sei se ainda posso já colocar outra questão. Por exemplo, aqui Adelino Pinto faz uma questão pertinente. Quando temos inquéritos que são... Doutor Pedro, quer avançar com o vídeo? Was it to give her a ride? Are you afraid to tell us that you gave her a ride? Maybe you want to make a couple bucks as an Uber driver, and she told you I had to go sign a lease. Pronto, ali é visível a tal inclinação do torso, não é? Por exemplo, aqui está um mau exemplo relativamente à sala, porque reparem ali aquele pé ali em baixo, ele vai ter um determinado comportamento ali no pé e que quem está a entrevistar não consegue verificar. Continua com inclinação.
E, portanto, as salas também teriam que ser adaptadas de forma a que fosse possível verificar o corpo todo. Começou ali, estão a ver o pé? E o tal afastamento do torso, portanto, há um desconforto psicológico. Isto é apenas um exemplo. Então, voltando aqui à questão, como colocar isto em prática quando temos inquéritos que são realizados por funcionários judiciais? Os funcionários do Ministério, portanto, os inquéritos normalmente até são realizados pelos órgãos de polícia criminal que deverão ter a formação sobre isto. Aliás, a PJ tem alguma formação, é o único sítio que em Portugal, dentro da área jurídica, é na PJ, tem alguma formação sobre esta matéria. E, portanto, deverão ter formação para poder perceber isto. Se são os técnicos de justiça que estão a realizar as diligências de inquérito, também deverão ter formação para isso, tal como os magistrados, tal como os advogados, portanto, todo e qualquer interveniente processual deverá ter. Maria de Lourdes Assis pergunta: o simples facto de saberem que estão a ser filmados pode alterar os seus comportamentos espontâneos? Pode, mas como é óbvio, sabendo de antemão que se nós dissermos, olha, vamos começar a filmar isto, vamos ter aqui apenas uma pequena conversa, ou nem precisamos fazer menção, a pessoa está a ver a câmara e sabe que está a ser filmada. E a ter ali aquela pequena conversa normal para ver o comportamento padrão, já dá na mesma para perceber. Otávio Rezende pergunta: como reagir processualmente quando percebemos que a testemunha, pela avaliação desta linguagem, está a mentir e o tribunal diz que não é relevante? Bom, eu acho que isto, mais uma vez, tem a ver com a questão da direção da audiência e julgamento, não é? Aí está. Se o juiz não tiver a formação devida relativamente a estas questões, é óbvio que ele, se calhar, não vai perceber a pertinência daquela questão para perceber a credibilidade daquela testemunha, não é? E, portanto, torna-se difícil reagir a isso, não é? Temos que fazer aqui alguma seleção, não é fácil. Comportamentos de sincronia que servem para criar empatia e que permitem dizer alguma mentira de forma clara. Até que ponto estes comportamentos podem ter interpretações contrárias? André Coelho, quem coloca esta questão de forma mais desenvolvida, tentar responder. Podes responder, Pedro. Eu vou então responder. Portanto, a sincronia é uma tendência imitativa presente, por exemplo, entre recém-nascidos e mães, recém-nascidos com poucas horas de vida, que inconscientemente manifestam este tipo de imitação de sincronia na expressão facial, por exemplo, e que durante momentos em que a carga emocional é grande, como é o caso do processo penal, tomam primazia sobre o discurso dito racional e, nesse caso, portanto, levam a melhor, sobrepõem-se a todo o planeamento que possa existir. Nesse sentido, uma ausência de sincronia será mais com maior frequência, portanto, apresentado entre intervenientes que estejam a dissimular comparativamente com outros que não estejam. Mas é apenas uma dimensão, ou seja, deve ser enquadrada naquilo que é um contexto mais amplo. Como todos os comportamentos, todos.
Tudo. E sempre enquadrado com a prova. Sempre. Exatamente. Deve ser analisado fora do contexto. É claro que um cruzado de braços por si só não quer dizer nada. Um cruzado de braços num determinado momento pode querer dizer muito. E o apertar o braço que me referi. Portanto, tudo num determinado contexto. Acima de tudo é necessário treino, muito treino. Por falar em treino, o Dr. Luís Paulo de Almeida Silva pergunta se a breve tempo haverá, se há previsão por parte dos senhores magistrados virem a ter formação nesta área. Eu gostava, e na parte que me toca, tive a felicidade de me cruzar com o Pedro, que percebe disto há muito tempo, e tive eu trocar ideias já há algum tempo, muito tempo, e deu origem a este livro. E que, portanto, que sirva para fomentar aquilo que deverá ser a formação de magistrados, de advogados, e que, portanto, devemos estar todos cada vez mais despertos para este tipo de ferramenta que é fundamental para isto. Aliás, se nós pensarmos, por exemplo, no âmbito da psicologia, os psicólogos utilizam muito este tipo de linguagem para perceber a avaliação psicológica da pessoa que está à frente. Há bocado foi aquela questão sobre o psicopata. Na avaliação que é feito relativamente às doenças mentais, nomeadamente as DSM, que estão na DSM-5, é fundamental, porque aí está, nós para um psicólogo, um psiquiatra, para fazer uma determinada avaliação da pessoa que está à frente, a primeira coisa que faz é o quê? Observá-lo. Ora, a observação é nada mais do que ver o que é que a pessoa reage e como reage, e qual o comportamento verbal que está a ter. E isto tem que ser adaptado também para o mundo dos tribunais, com urgência. Esta questão penso que também já foi respondida, mas eu vou colocá-la porque poderá ter aqui uma nova abordagem. Sara Almeida e Silva pergunta, referindo-se aos comportamentos pacificadores, pergunta até que ponto é seguro presumir que a pessoa está a mentir por ter manifestado esse comportamento pacificador e se isso não poderá ser decorrente de tal contexto de estar num tribunal, de ser uma pessoa com falta de autoconfiança, tímida, e se isso poderá influenciar. Claro. Claro. Ou seja, o comportamento padrão serve exatamente para isso. Nós, para perceber o comportamento padrão, temos que perceber qual é a pessoa que está à frente. Ora, nós quando estamos a ter aquela conversa mais normal sobre a vida da pessoa ou de outra coisa qualquer, de banalidades, nós estamos também a perceber, com as respostas que ela nos vai dando e com o comportamento que vai dando, qual é o comportamento padrão que tem. Isto significa que vamos perceber se ela é tímida, se é extrovertida, se a pessoa está nervosa ou não está nervosa. Nós vamos percebendo todo esse tipo de comportamentos. E daí é que, ao observar qual é o comportamento padrão, qual é aquele comportamento que a pessoa está a ter perante esta circunstância, quando passamos, nomeadamente, para as perguntas, aí sim, as perguntas sobre aquilo que levou a pessoa ali, aí sim vamos ver as diferenças de comportamento. E são esses que temos que avaliar. Acho que o Pedro queria dizer qualquer coisa. Por exemplo, eu, em situações sociais, sendo mais tímido, irei demonstrar mais comportamentos de autotoque do que, por exemplo, o Celso. Muito bem. Então, E é um facto, é verdade. Para terminar, temos aqui uma pergunta extensa, mas que pede para comentarem, então eu vou ler, literalmente. José Fernando Silva diz que a comunicação não verbal representa mais de 90% da mensagem, mas não é verificável. Não havendo formação nesta área, à semelhança do que temos com o polígrafo, tem uma taxa de fiabilidade elevadíssima e que não é admissível. Pergunta-se se não deveria a leitura da linguagem não verbal por pessoal não qualificado obter posição de destaque. Eu posso começar por responder dizendo que
com devido respeito pelo José Fernando Silva, não concordo muito com o que disse. Para a primeira parte, sim, que a comunicação não verbal se calhar representa 90% da mensagem transmitida, não diria 90%, mas transmite muita mensagem. Se não é verificável, é verificável porque, como acabámos de dizer, se for gravado e for por um perito, no limite, por um perito, podemos verificar que ela tem um determinado significado. E é sindicável porque, desde logo, como qualquer outra perícia, pode-se pedir a um outro perito para dizer, afinal, é isto ou não é. E, portanto, podem verificar se de facto tem aquele significado ou não. Quanto aos juristas não terem informação, é verdade, não têm informação, mas deveriam ter. Mas, independentemente de terem ou não formação, continuam a lançar moeda ao ar. 50% das vezes vão acertar. Também não acertam outras 50% de vezes. E, portanto, têm que ter formação para isto e devem ter. Quanto ao polígrafo, não tem nada a ver com isto. Esqueçam. Aliás, está aqui um livro, que o Filipe já falou. Aqui nós falamos do polígrafo, da validade que é o polígrafo, ou seja, que não tem validade, não tem esta validade, e também falamos na ciência que está por trás disto tudo. Ou seja, falamos, isto não é só porque sim, não é só porque tem aquele comportamento e, portanto, chegamos àquela conclusão. Mas chegamos àquela conclusão porquê? Porque há uma ciência por trás disto. E, portanto, quando diz que não é admissível, eu acho que é admissível, eu tenho a certeza que é admissível. E, portanto, não é tão... não punha a questão da fiabilidade ou não da linguagem não verbal nesse patamar. Eu vou apenas acrescentar um ponto. A tecnologia neste momento de scans ao cérebro, portanto de imagem médica ao cérebro, requer validação humana. Ou seja, tal como ao polígrafo, existe sempre validação humana, mesmo que exista uma máquina a ser operada. Mas importa dizer também que, especificamente do polígrafo, há registro, e como mais tarde as provas também o comprovaram, de prevaricadores, portanto, terem passado no teste do polígrafo e depois terem sido as provas a revelar a sua culpabilidade. Ou seja, tem a ver também com o polígrafo, e já agora para desmistificar e para tirar a aura do polígrafo. Portanto, o polígrafo não é um detector de mentiras. O polígrafo mede a excitabilidade do sistema límbico durante declarações. Ora, por exemplo, num caso, por exemplo, de um psicopata que seja ausente de remorso, de ansiedade, de medo, por assim dizer, o polígrafo não vai registar atividade nesses momentos em que lhe for questionado, ou vai colocar, portanto, vai ser irrisório e uma ferramenta inútil para revelar mentiras, nesse caso concreto. Entre outras técnicas conhecidas... Só para acabar, peço desculpa, Celso, os psiquiatras não utilizam polígrafos. Estava a dizer que, entre outras técnicas que são conhecidas, não é? Técnicas, entre aspas, para enganar o polígrafo que existem. Muito bem, penso que conseguimos responder a todas as perguntas. Verifiquei que alguns colegas estão aqui a perguntar que não conseguiram perceber qual era a editora. Rei dos livros. Exatamente, eu vou voltar a mostrar. Linguagem não verbal no processo penal. Os autores Celso Leal e Pedro Lamy, Rei dos livros. Okay? Tenho aqui também atrás eu não sei se isto está à venda online, mas www.livros.pt. Está à venda online. Muito bem, pronto.
Então, mais uma vez, quero agradecer a presença do Dr. Celso Leal e do Dr. Pedro Vlamir, por toda a colaboração prestada e pelos esclarecimentos. Saímos daqui todos muito mais esclarecidos, muito mais informados. Muito obrigado à delegação de Santa Maria da Feira por terem vindo prestar estes esclarecimentos. E não sei se querem dizer mais alguma coisa. Eu agradeço a atenção prestada também. Eu, como sempre, não é? E que sempre já não é a primeira vez que colaboro com a delegação de Santa Maria da Feira, que está sempre muito atenta a tudo que é novidade jurídica, por isso eu também agradeço a amabilidade do convite e por poder participar com as pessoas todas esta conferência, que foi muito agradável. Não será a última vez. Até breve. Muito Até obrigado breve. a todos. Até breve. Até uma próxima. Até à próxima. Obrigado.